Bem-vindo, bem-vinda, eu sou Daniel Godré Júnior, palestrante de grandes empresas do Brasil e do mundo, e vou falar para você quais são os 10 erros mais comuns que detonam, acabam, aniquilam com uma palestra. Primeira coisa, são as pessoas que fazem uma palestra chata. Sabe aquela palestra sem sal? Aquela palestra sem tempero? Aquela palestra que fica sempre na mesmice? Aquela palestra que você entra e sai da mesma maneira? Pois é uma palestra morna. Não é nem quente nem fria. É uma palestra mais ou menos. Ou melhor, é uma palestra medíocre. É uma palestra chata. Primeira coisa que você faz para detonar uma apresentação é deixar a tua apresentação morna, chata, sem sal. E como que isso acontece? Acontece quando as pessoas falam sempre no mesmo tom de voz, falam sem empolgação, não se sabe do que está falando, não se traz nada relevante, a palestra é maçante, ela é numérica demais, ela tem dados demais, ela fica cansativa, ou a pessoa fala de uma maneira muito calma, muito lenta, e que isso vai te dando raiva e vai deixando uma palestra chata, sem sal. Então, palestra chata é uma receita certa para que as pessoas não gostem daquilo que está sendo falado. E claro, normalmente uma palestra chata vem acompanhada de uma pessoa chata. Pessoas chatas normalmente fazem palestras chatas. Mas o fato é, você não pode fazer uma palestra que fique sempre na mesmice, tanto em tom de voz quanto de informação. Não pode ter informação demais, senão ela fica chata. Não pode ser enrolada demais, senão ela fica chata. Não pode ser prolixa demais, senão ela fica chata. Palestras chatas ninguém suporta. Palestras que não têm nenhum diferencial, palestras que não têm nenhuma novidade, palestras que não agregam nada, nem na forma, nem no conteúdo, são palestras chatas. Segunda coisa, é uma palestra pesada demais. Sim, tem pessoas que, por se sentirem inseguras, pensam que quanto mais dados elas colocarem na palestra, melhor ficará a palestra e mais as pessoas pensarão que elas entendem do assunto. Na verdade, as pessoas às vezes carregam demais a palestra, não às vezes porque elas não percebem o que estão fazendo, ao contrário, elas pensam que carregando a palestra, deixando ela com muitos e muitos dados, a palestra vai ser boa. Na verdade, é uma maneira de encobrir a própria insegurança. Principalmente quando as pessoas vão falar para um público que tem uma alta formação. Então as pessoas querem mostrar que entendem, elas pegam dados difíceis, conteúdos difíceis, exemplos difíceis. E claro, às vezes o tema pede que isso seja exposto. Mas não o tempo todo, não a palestra inteira. Até uma palestra pesada, uma palestra numérica, uma palestra estatística, uma palestra de economia, pode sim ser leve na maneira de se apresentar. Pode sim ser leve quando a gente associa aquilo que a gente está falando a um exemplo real, a uma forma, conta uma história no meio. Então todas essas coisas fazem com que palestras pesadas demais, sabe, aquela feijoada ali que você come, ela é muito boa, só que é difícil de digerir. Tem palestras que são assim. São boas até, mas são difíceis de digerir. E quando a gente começa a forçar muito o intelecto das pessoas para que elas aprendam algo, o cérebro, essa maquininha maravilhosa aqui, que gasta de 20% a 30% da nossa energia corporal, ele vai ficando cansado. E vai procurando o caminho mais fácil, que é desligar daquilo que está sendo dito. E a consequência é que as pessoas param de querer aprender. Já que eu não estou entendendo nada mesmo, já que eu perdi o fio da meada mesmo, já que eu estou aqui me sentindo perdido, por que não dormir? Né? E às vezes, claro, isso acontece de uma maneira até inconsciente. Então, cuidado para que a sua apresentação, a sua palestra não fiquem pesadas demais. Não fiquem com tantos dados e tantos dados em tão pouco tempo que você não consiga ensinar nada.
É um risco para as pessoas inseguras ou para as pessoas que são, às vezes, vaidosas demais, de quererem parecer inteligentes, é de colocar muita informação em pouco tempo. Cuidado para que isso não te pegue de surpresa. A terceira coisa que detona uma palestra é um orador que não empolga. Se, em primeiro lugar, a palestra era chata, o conteúdo era chato, o conteúdo era irrelevante, o conteúdo era sem sal, o conteúdo era morno, o conteúdo não tinha ligação com a prática, não tinha ligação com a realidade, agora o orador ele pode até estar falando de algo empolgante que ele consegue, acredite, pasme, deixar desinteressante. Maus oradores conseguem deixar uma palestra extraordinária em algo desinteressante. Isso porque esses oradores não são empolgantes. Primeiro que eles não vibram. Primeiro que eles não têm força, parece que estão morrendo. São pessoas que são apáticas. São pessoas que não transmitem energia. Então o cara vai falar de uma palestra motivacional desse jeito. É importante você lutar pela vida. Lute pela vida. Acredite no amanhã. O cara não empolga. Quando nós estamos falando de algo que se remete à alegria, algo motivacional, algo de metas, de otimismo, nós precisamos que a nossa voz acompanhe aquilo que nós estamos falando. Não só na intensidade, mas como na velocidade também, para que a palestra fique empolgante, para que a palestra fique interessante. Não é possível narrar um belo gol de uma maneira desempolgante. O narrador, o locutor, ele vai se empolgando à medida que o gol vai chegando. Nós precisamos aprender isso. A empolgação e a entonação da voz fazem com que aquilo que eu falo fique mais interessante, fique mais destacado. Claro, eu não posso usar esse recurso o tempo todo, porque acabo irritando as pessoas. Mas se usado no tempo certo, na hora certa, esse recurso da empolgação de voz, de falar com o corpo todo, ajuda a minha palestra a ser interessante e a eu não detoná-la por esse erro. Falar uma coisa que é muito interessante de uma maneira desinteressante. Quarta coisa. Mas antes da quarta coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho 12 livros escritos, eu fiz palestra na África, eu treino as maiores empresas do mundo, já estive 15 anos na TV, eu já tenho 4 pós-graduações, eu sou filho do Daniel Godry. E essa é a quarta coisa. São pessoas que falam o tempo todo de si mesmas. E esse falar de si mesmas não tem ligação alguma com o tema da qual se está falando. É importante você, no começo da palestra, se apresentar, porque a tua autoridade faz com que as pessoas prestem atenção e valorizem aquilo que você vai falar. Quando um currículo é lido, isso valoriza a apresentação e valoriza quem contratou aquele palestrante. Não se trata disso. Essas pessoas são as pessoas que falam o tempo inteiro delas mesmas, ou o tempo inteiro porque querem no final da apresentação vender livros. E embora elas consigam vender muitos livros, elas acabam se queimando. Porque cedo ou tarde, as outras pessoas que não compraram os livros vão perceber que, além de pagarem a palestra, pagaram uma promoção, uma autopromoção do apresentador e do palestrante. Quando o palestrante vai falar de si mesmo, ele tem que falar sempre pedindo uma permissão, ou sempre ligando aquilo que ele está falando com alguma coisa que ele está ensinando. Por exemplo, uma maneira sutil de falar de si mesmo é, por exemplo, você fazer um slide no exterior. E aí você comenta, olha, lá na Rússia o comportamento do consumidor é diferente, como eu percebi quando eu fui nessa loja aqui. Pronto, já falou que você viajou, falou que você é um palestrante internacional, sem precisar dizer isso, de uma maneira sutil, de uma maneira não invasiva, de uma maneira não chata. Então, existem pessoas que falam o tempo todo delas mesmas, e isso vai criando uma repulsa do público. O público não gosta de gente que é arrogante. Tem gente que gosta, mas a maioria do público não gosta de pessoas e palestrantes que são arrogantes, que se endeusam.
Nós temos que cuidar com isso, porque às vezes o nosso jeito arrogante de falar o tempo todo das nossas realizações, dos nossos feitos, faz com que a gente perca a conexão emocional com o nosso público. Quinta coisa que detona uma apresentação, uma palestra. Você percebe que o sujeito está falando de algo da qual ele não vive ou não tem experiência. E eu percebo muito. Eu sinto o cheiro de longe de palestrantes que falam de vendas e nunca venderam nada. E por que a gente sabe disso? Porque quem vendeu na prática sabe que na prática algumas coisas da teoria não se aplicam. Ou a gente sabe na prática pormenores que só alguém que viveu a prática sabe e que quem está na teoria não percebe. A teoria, então, é desinteressante? Não. Mas se a pessoa está passando uma teoria sem ter a parte prática, eu começo a desconfiar da autoridade deste palestrante de falar sobre esse assunto. Quando eu sei, por exemplo, que uma pessoa já está no 9º casamento e ela me diz numa apresentação, numa palestra, que família é importante, isso cheira hipocrisia. As pessoas não gostam de hipocrisia. Então, se naquela área você não pode falar, simplesmente se cale, não fale, porque além de não construir a sua autoridade, as pessoas podem entender que se você mentiu num ponto tão importante, você pode estar mentindo nos outros pontos. Então, cuidado, fale de coisas que você tem experiência na prática, porque senão o seu discurso, para quem está há 20, 30, 40 anos no ramo, vai parecer um discurso mentiroso, hipócrita e vai incomodar essas pessoas, porque você, na verdade, nunca sentiu a dor e o calo que elas estão sentindo. Cuidado para não falar de algo que você não tem prática e que você não tem vivência. Número 6. Uma coisa que detona uma apresentação e que pouca gente se liga é quando a pessoa faz uma palestra tipo ioiô. Sabe? Ioiô sobe e desce, sabe? Ou uma montanha russa. Mas não no bom sentido da brincadeira do ioiô ou da participação de uma montanha russa. Eu estou falando aqui de palestras que uma hora o cara está fazendo você rir, uma hora está fazendo chorar, uma hora fazendo rir, uma hora fazendo chorar, uma hora alta reflexão, outra hora alta empolgação. E não há problema em você ter na apresentação essa variação de emoção. O que não pode é ser uma coisa desordenada. Por exemplo, é importante você reservar um momento na qual você vai falar mais sério. Reservar um momento na qual você vai ter mais humor. Reservar um momento na qual você vai falar de emoções, tocar as emoções das pessoas e levar mais à reflexão. Para que não fique o tempo todo esse sobe e desce de emoções. Porque existe um tempo para a pessoa, acredite, se preparar para rir, para se soltar. No começo as pessoas estão tensas, elas às vezes não se conhecem, elas estão desconfiadas do apresentador, o apresentador está um pouquinho nervoso também, porque ele está começando a apresentação para um público novo. Então existe um tempo para as pessoas se soltarem. Você conseguiu que as pessoas se soltaram, elas estão prontas para rir, e você começa a falar de algo sério, você perdeu o time. Você preparou as pessoas para uma história emocional e a hora que elas estão maduras para receber essa história emocional, você começa a falar de números novamente, você perdeu o time. A sua palestra não pode ter uma alteração tipo ioiô o tempo todo, entende? Tem que ser algo mais sutil, uma transição mais sutil, algo um pouquinho mais longo, para que as pessoas não sintam que estão verdadeiramente nesta gangorra, sobe e desce de emoções o tempo todo. A dica 7, ou o que detona uma palestra, é a palestra que não agrega coisa alguma e não apresenta novidade nenhuma. São até bons oradores, são até bons humoristas, são até bons comunicadores, mas o principal não é a embalagem, não é a comunicação, não é o que você apresenta, é aquilo que você fala. E você pode estar dizendo assim, tá, mas Daniel,
Você não está contradizendo aquilo que você está vendendo? Não, as duas coisas são importantes. Se a fala ela é muito boa, mas ela não tem a forma, as pessoas não prestam atenção. Agora, se as pessoas têm a forma, elas são descontraídas, elas são comunicativas, elas prendem a atenção, mas não entregam conteúdo, pode acontecer duas coisas. Primeiro, na hora a pessoa perceber, nossa, esse cara é um picareta. Ou depois a pessoa passar uns 2 dias e perguntarem como é que foi a palestra do fulano, o que você aprendeu lá? E a pessoa cair em si. Nossa, na verdade não aprendi nada, mas eu ri muito. Tá, mas você contrata alguém para aprender ou para rir? Porque stand-up, sim, uma excelente profissão que muitas pessoas têm aptidão para fazer e são boas, muito boas no que fazem. Mas o contratante, às vezes, está querendo um palestrante, está querendo um mentor e não um stand-up. Se você foi contratado para fazer um stand-up, ótimo, mas se você foi contratado para fazer uma palestra, entenda que só o humor, só uma boa apresentação, só um show não segura uma palestra. Você precisa ensinar alguma coisa. Número 8. O número 8 que detona a apresentação são as pessoas que tem algum tique nervoso, ou no olho, ou fica erguendo o ombro, ou fica piscando sem parar, ou fica no né, fica gemendo o tempo todo. Quando isso se repete numa apresentação, por muitas vezes, isso acaba irritando a plateia. E de tanto que a plateia fica irritada, a sua percepção se foca ainda mais no erro do apresentador. Isso causa como que um círculo vicioso da apresentação. Porque eu não gosto daquilo que o palestrante está fazendo, a minha percepção fica treinada para ouvir mais isso ainda. E porque eu ouço mais isso ainda, eu gosto ainda menos da apresentação e escuto ainda menos o conteúdo. Cuidado, porque os tiques nervosos repetidos com frequência podem pôr a perder uma grande apresentação e podem verdadeiramente irritar as pessoas. Ter consciência dos tiques nervosos a gente tem quando a gente filma a nossa própria apresentação. Ou quando a gente tem a coragem de perguntar para a plateia, ouvir a plateia, verbalmente ou através de uma pesquisa de satisfação, o quanto e o que e como nós podemos melhorar. O fato é que tiques nervosos, cacoetes da fala, a não concordância de palavras acaba irritando as pessoas. E isso pode, como vários insetos podem acabar com o final de semana, mesmo que você esteja num lugar muito bonito, assim esses insetos, tiques nervosos, podem acabar com uma apresentação. Vários insetos incomodam muita gente. Pense nisso. A 9ª dica é: o apresentador divaga demais. Ele fala sobre tudo e não fala sobre nada. Por incrível que pareça, são os apresentadores, os comunicadores que entram sem ter um norte. Eles não sabem aonde eles querem chegar com a apresentação, eles não têm uma linha mestra. E porque eles não têm uma linha mestra, eles não sabem onde vão chegar. Para quem não sabe onde vai chegar, qualquer lugar que se vá é bom. Ele pode até saber o tema. Por exemplo, eu posso falar sobre floresta amazônica, mas eu não sei aonde eu quero chegar com o tema. Eu não sei se vou falar da preservação da floresta amazônica. Eu não sei se vou falar do bem que a floresta amazônica faz para a humanidade. Eu não sei se vou falar da soberania que o Brasil tem sobre a floresta amazônica. Eu não sei se vou falar sobre as queimadas da floresta amazônica. Eu não sei se vou falar sobre os tipos de plantas, fauna e flora da floresta amazônica. E como eu não sei o que eu vou falar, eu começo devagar e falar de tudo. E falo de todas essas coisas, mas ao mesmo tempo não falo de nada. Isso é muito perigoso, porque quem queria aprender sobre desmatamento não aprendeu. Quem queria aprender sobre a riqueza da floresta amazônica não aprendeu.
Quem queria aprender sobre o tamanho do território, questão geográfica, histórica, também não aprendeu. E você não agrada ninguém porque você falou pouco de tudo e não falou nada de nada. É muito importante que, além do tema, você saiba aonde você quer chegar nesse tema, aonde você quer trilhar esse tema, como você quer trilhar esse tema. Assim, não importa, de novo, saber o tema. Vou falar de comida. Eu preciso saber qual é o objetivo meu ao falar de comida, qual será o meu norte. Vou falar que ela é importante para o corpo, vou falar que comer demais faz mal, vou falar sobre comidas saudáveis e não saudáveis, vou falar sobre veganismo ou não, vegetarianismo, vou falar sobre quem come carne ou não, enfim, existe uma infinidade de coisas que a gente pode explorar dentro de um tema. E ninguém pode entrar num tema sem ter esta pergunta, mesmo que não aparente, mesmo que ela não apareça na sua apresentação. O que eu quero atingir falando desse tema? Aonde eu quero chegar? O que eu quero causar nas pessoas? E 10, meu amigo, 10 é o cara parado demais. Sabe o cara que ele é tão parado que te causa sono? Pois é. O cara que não se mexe, o cara que parece uma estátua. Ele olha sempre para um ponto. Às vezes, eu já vi gente assim, ele é tão tímido, ou ela é tão tímida, que olha para o chão o tempo todo. Ou às vezes ele olha para o teto o tempo todo porque ele tem medo de encarar as pessoas nos olhos. E eu não estou ridicularizando esse medo, ele tem que ser tratado, sim, ele pode ser tratado. Mas eu estou dizendo, não estou falando da pessoa agora, desculpe se você é assim, você pode vencer isso. Mas eu estou dizendo que para as pessoas não é legal. As pessoas querem ter o contato personalizado, elas querem que você olhe no olho. Então essa pessoa, além de ser parada, ela olha para cima. Além de ser parado, essa pessoa só olha para um lado da plateia. Parece que ele está com um torcicólogo, ele está olhando sempre para o lado direito, o lado esquerdo fica aqui na penumbra, fica aqui sem ter atenção. A pessoa é parada. Ela é parada na fala, ela é parada no tempo, ela é parada na forma, ela é parada na ênfase no tom de voz, ela é parada em gesticulação, não tem gesticulação, segura às vezes no ambão ali, ou na mesa e fica o tempo todo parado e parada. Quando às vezes é muita formalidade, né, fica parado, com as mãos sobre a mesa, só o microfone. Eu entendo que alguns lugares são mais formais que outros, existe uma formalidade maior, eu entendo isso. Mas mesmo sentado, você pode gesticular com a mão. Mesmo sentado, você pode olhar para os dois lados. Mesmo sentado, você pode dar ênfase na voz. Mesmo sentado, você pode fazer uma grande apresentação, se assim o momento pedir. Então cuidado, porque às vezes nós temos um tema muito bom na mão a ser explorado. E por falta de conhecimento, nós conseguimos deixar esse tema chato, apático, conseguimos detonar uma palestra, porque não nos preocupamos com coisas que talvez não sejam tão imperceptíveis quando nós assistimos alguém, mas que se tornam imperceptíveis ou ponto de cegueira quando nós falamos de nós mesmos. Esteja sempre pronto a observar as pessoas, porque a sua plateia vai dizer, ou com a fala, ou com a conversa paralela, ou com o número de pessoas fora do comum que estão levantando, ou com o bocejo, ou com o olhar no relógio, ou com cruzar os braços e se jogar para trás, que a palestra não está cativante, que a palestra não está interessante, que o rumo que ela está tomando não é um rumo bom. Eu preciso consertar isso. Bem, eu trabalho com palestras há 26 anos. Se você não me conhecia, meu nome é Daniel Godry Jr. Eu não sou, com todo respeito, um esportista que virou palestrante. Eu não sou, com todo respeito, um ator que virou palestrante. Eu não sou, com todo respeito, um economista que virou palestrante. Eu não sou, com todo respeito, um escritor que virou palestrante. Eu sou palestrante. A minha profissão é palestrar.
Eu já trabalhei em rádio? Sim, mas sou palestrante. Já trabalhei em TV? Sim, mas sou palestrante. Eu já fiz teatro? Claro, mas eu sou palestrante. E eu não estou tirando o mérito das outras profissões, eu só estou dizendo o seguinte: eu acredito e eu construí o meu nome não por uma carreira paralela com o meu negócio de palestra. Eu construí o meu nome fazendo palestras. E como eu construí meu nome fazendo palestras e sendo comparado o tempo todo com um grande palestrante e orador, que é o meu pai, certamente eu posso ensinar você a falar melhor e a se comunicar melhor. Posso porque aprendi com excelentes palestrantes que eu contratei e botei no palco. Posso porque sou filho do grande palestrante. Posso porque tenho experiência com grandes organizações. Então, me dê a chance, me dê a oportunidade, me dê a graça de entrar aí na sua casa. Curta as nossas redes sociais, siga a gente nas redes sociais, esteja sempre atento e atenta, navegue pelos nossos canais que tem muita coisa importante, muita coisa legal para que a gente possa aprender cada vez mais, tá bom? Valeu, muito obrigado, foi muito bom estar aqui com você.